Então vamos lá, gente. Quem mais ficou com... Vamos lá. Cristiane perguntou se pode usar cola de CMC para colar. Eu respondi para ela que, em geral, você usa clara de ovo. Não é raro ver você usando CMC, mas queria te perguntar quando usar CMC e quando usar clara de ovo para fazer a cola. Pode usar também, não tem problema. A questão do CMC é que você tem que fazê-la muito ralinha, porque ela tem que ser essa textura bem fluida. Eu uso normalmente água ou clara de ovo, porque é mais difícil, inclusive, de vazar e deixar alguma marca. E na hora que você for fazer a pintura, não fica aquele resíduo, aquela natinha do CMC que acaba atrapalhando. Então, na massa de flor, por exemplo, na Beam Paste, o ideal é usar a cola de CMC, mas bem ralinha, tá bom? Perguntou se faz diferença o boleador ser grande ou pequeno. Falei que, em geral, não. Somente se a pétala for muito pequena, ela pode ter alguma dificuldade. Exatamente, perfeito. Então, o boleador, ele vai de acordo com o tamanho da sua flor, da sua pétala. Se for uma pétala muito pequenininha, não tem condição de botar um boleador muito grande, tá? Mas esse daqui pra mim é o meu coringa, tanto que ele já até quebrou aqui, de tanto que eu uso. Então, esse aqui é um tamanho médio, não é um tamanho nem muito pequenininho, nem grande demais, é o que eu mais uso. Para atingir a pasta de flores, você pode usar gel ou só o pó? Ambos. Ambos. Você pode tingir com qualquer um deles. Aqui, por exemplo, eu tingi com gel, mas você pode tingir com corante em pó. Acho que pelo comentário seguinte dela, ela prefere com gel, porque ela falou que o pó demora a chegar à cor desejada. Então ela deve... Depende da marca. Da Luli Candy é num instante. Da Luli Candy ele tinge bem rápido. Bom, mas de qualquer forma, tanto faz. Tanto faz, mas depende muito da marca. Vários corantes, inclusive, até para fazer o acabamento, eles não têm uma pigmentação tão boa. Então procure usar de marcas de qualidade que vai te dar menos trabalho e o seu retorno financeiro é muito melhor. Então agora sim, falei de todas as ferramentas, todos os ingredientes aqui que a gente vai usar. Vamos às dúvidas, vamos lá. A primeira pergunta foi da Cristina, perguntando que material é esse que você vai usar e se é comestível. Cristina, por isso eu queria falar desde o início aqui, para a gente não se perder. O que eu estou usando hoje é comestível, é a minha massa tradicional de açúcar para flores. Onde comprar esses cortadores? Internet você encontra. Eu gosto muito da loja do Cake Design. Então é www.lojadocakedesign.com.br. E para quem não é do Brasil, temos sites como AliExpress, tem um site pessoal que é aí de Portugal, Angola, podem comprar também num site em inglês que eu já passei no grupo, mas eu posso mandar novamente no Telegram. É um site bem interessante para cortadores de flor. É Squires o nome. Depois eu mando no Telegram. E também no eBay. E também no eBay, certo? Então, temos aí muitas possibilidades. Aqui no Brasil tem a Dalgisa, Luciana Gonzalez, enfim, tem várias opções, inclusive Mercado Livre. A Ana Pinto está perguntando qual o número do arame. Então, vamos repetir. Arame 26 para as pétalas e arame 20 para a estrutura da garganta. Esse aqui pode ser 20 ou 18. Frisadores em resina. Olá, boa noite. Opa, então vamos lá. Frisadores em resina não são indicados para flores em açúcar ou porcelana fria. Por quê? São massas muito delicadas e que rasgam. A resina vai rasgar a sua massa, literalmente rasgar, furar a sua massa, quando você for fazer a textura.
O ideal são esses de silicone, tá vendo? Tem silicones bem flexíveis, mas com resistência para não quebrar. Então não é aquele silicone molenga que faz assim e quebra, mas ele tem essa flexibilidade exatamente para não danificar a sua pétala. Já o da resina vai danificar e não é legal. Nem de ferro também, por favor. Em Lindomar, que é de Portugal, pergunta se tem como mandar o nome dos cortadores. Acho que pode mandar depois no grupo do WhatsApp e Telegram, né? Sim, bom, o nome do cortador é sempre pela flor, tá? Esta flor é a flor Cymbidium, orquídea Cymbidium. Quando você for procurar, você vai procurar o cortador da orquídea Cymbidium. Ou se for outra orquídea, como eu já ensinei aqui, não sei se... Lindomar? Lindomar. Lindomar, não sei se você acompanhou desde o início, mas eu já ensinei aqui a orquídea Oncidium, que é aquela chuva de ouro, aquela piquititinha, que tem amarela, que tem rosa, chocolate, enfim, tem vários tons aí também. Então, é aquela bem pequenininha. Então, quando você for procurar, procure sempre pelo nome da flor. For comprar rosa, peônia, magnólia, sempre pelo nome da flor. Quais materiais ela precisa para trabalhar com flores? O basicão. Mas o basicão, você precisa de uma base para abrir a sua flor. Então, o ideal são essas placas de polietileno, se eu não estou falando o nome errado. Essa daqui, ela tem inclusive essa parte de EVA na parte de trás, mas eu não uso porque fica o tempo inteiro girando, então eu não acho prático. Então por isso eu uso, isso aqui é como se fosse um EVA, o pad é como se fosse um EVA bem grossinho, tá vendo? A gente precisa de uma esponja com uma densidade boa, por isso o EVA, e altinho para não afundar. O meu aqui já tá com bastante uso, eu já tô precisando trocar, porque começa a atrapalhar um pouquinho o processo. Um rolinho, ou se você tiver um celpin é como se fosse um rolinho pequenininho. Vamos pegar essa estequinha aqui. É um pouquinho maior do que essa estequinha, mas ele é assim, fininho numa ponta e gordinho na outra. Ele é um pouco mais largo do que esse daqui. Pode ser um rolinho ou um celpin, dependendo aí, se você for abrir massa muito fininha, muito pequenininha, um celpin funciona super bem. Boleador. A questão dos cortadores, aí vai depender da flor que você está trabalhando. Então, no caso, a gente está trabalhando a Cymbidium, estamos com o cortador da Cymbidium. Algumas flores a gente consegue adaptar, tanto que eu usei, inclusive aqui, para fazer o trevo, a gente adaptou. Eu tenho o cortador do trevo, mas eu quis fazer adaptando, porque eu queria facilitar a vida de todo mundo. Então, eu desenvolvi esse outro adaptando para vocês conseguirem fazer. Os frisadores, tem os frisadores básicos. Esse que eu estou usando aqui, a gente usa com muita frequência. Então, é um que vale a pena investir, que se chama frisador da Amaryllis, tá? E das flores básicas, rosa, phalaenopsis, essas flores que saem, que tem muita rotatividade. O que mais que nós precisamos? A pinça, é muito importante também trabalhar com uma pinça, essas pinças de precisão. Às vezes em kit de costura tem dessas pinças, mas hoje em dia a gente encontra com facilidade. Que mais de base? E arames. Arames a gente precisa aí de uma gama grande de espessura. Quanto maior a numeração do arame, mais fininho ele é. Quanto menor, mais grosso. Então, se eu estiver falando de um arame 33, ele é quase um fio de cabelo, ele é bem molinho. E o 18, que é o mais espesso que a gente tem, ele é bem rígido. Hoje eu trabalhei com o 20, que ele é um pouquinho menos. Ele não é tão rígido. E
O básico que a gente usa mais para as flores, a gente usa muito entre o 22 e o 24. Então, o 22 e 24. Entre o 22 e o 26. Esses são os básicos para as flores maiores. As flores menorzinhas a gente usa muito 28, 30 e 33. Todos os arames, eles vão mudando de 2 em 2. Só o 33 que muda aí a questão de numeração. Então é 18, 20, 22, 24 e assim vai. Só o aí para no 30 e depois o 33, que é o mais fininho que tem. O que mais que tem de base? Base é isso. O material da massa vai depender do que você quer trabalhar, então pode ser porcelana fria, que é o que a gente tem, que foi a proposta que eu quis trazer para vocês, de massa de açúcar e porcelana fria. Ou pode trabalhar com easy paste, argila comestível, bean paste, chantilly flexível, enfim, hoje em dia tem inúmeras massas, inúmeras possibilidades de massa para você trabalhar. Então, escolha a que mais lhe agrada e vai aí tranquila e trabalha com ela. Questão de umidade. A massa de flor, ela é feita basicamente de açúcar. Essa massa aqui, ela é basicamente de açúcar. Então, com muita umidade, ela realmente sofre, ela acaba amolecendo. Já a Easy Paste, ela tem uma resistência maior à umidade. A porcelana fria é uma flor eterna, então, para quem quer trabalhar com decoração, para quem trabalha com bolos falsos, para quem quer alugar as flores, é uma excelente pedida a porcelana fria. E eu tenho apresentado aqui para vocês a porcelana flexível, então ela fica bem macia, as flores não estão aqui de novo não, né, você guardou? Ela fica bem macia, a gente consegue dobrar e não quebrar. Hoje, as porcelanas flexíveis, eu pelo menos de marca brasileira não conheço. Se alguém aí conhecer alguma marca brasileira flexível, comenta aí. Então, deixa eu mostrar. Aqui a diferença. Aqui, deixa eu pegar a rosa. Olha como é que ela é bem molinha, tá vendo? Olha, eu mexo nela e ela não quebra, que ela é bem flexível. Já essa daqui, ó o barulhinho. Vou botar aqui. Opa, tava achando que o microfone tava aqui. Tá vendo, ó? Ela é rígida. É a flor clássica, é essa massa que eu trabalho, tá? Essas outras são realmente invenções que vieram para facilitar a nossa vida, mas eu gosto de trabalhar com o clássico. Então, eu faço realmente todas as minhas flores na massa de flor tradicional. Que mais que a gente precisa de básico? Bom, de básico é isso e fita floral. Fita floral é super importante na hora da gente fixar todos os arames, na hora de prender todas as pétalas, a gente precisa da fita floral. Fita floral a gente tem em 4 cores básicas. Tem um verde escuro, tem um verde médio, que é um verde mais aberto, que é esse verde aqui. Opa! Que é esse verde que eu costumo trabalhar, eu quase não trabalho com a verde escura. A branca e a marrom. Então, são essas cores que a gente costuma ter aí de fita floral. Eu tenho também uma verde bem clarinha, que eu vou inclusive mostrar na próxima aula, mas ela não é essencial. Então, tenha só para ter, não porque é extremamente necessário. Para começar, não precisa comprar, tá? Vai só nessas outras cores. Começa só com a verde clara, com a verde média, perdão, branca e marrom. Com essas aqui, você já faz muita coisa. Faz aí coisa pra caramba, já pode trabalhar tranquilamente, tá bom? Então, acho que de material foi isso. Vamos lá. A Maria Alexandre quer saber qual tipo de massa resulta numa flor mais perfeita, mais natural. Bom, a flor mais natural, que eu acho mais natural,
Não no toque é a massa de flor tradicional. Para mim é a que fica com efeito mais natural de visual, porque no toque é uma flor dura. Essas massas novas, algumas funcionam muito bem para alguns tipos de flor, outras me soam um pouquinho artificial, porque fica com uma cara um pouco de plástico, então brilha muito. Por exemplo, o chantilly flexível, ele brilha muito. Então, dependendo da flor que você for trabalhar, não fica natural, fica com cara de plástico, não é legal. Então, para mim, de questão de visual, a massa de flores é a que realmente fica mais realista. E aí, a Marinalva tem uma pergunta semelhante. Ela quer saber especificamente com relação a Easy Paste. Se tem o mesmo efeito. E aí eu incluí aqui, porque eu vi você falando algumas vezes, com relação à questão da umidade. A umidade para Easy Paste é bem melhor porque ela é feita à base de polvilho. Então, ela aceita melhor a questão da umidade. Ela também tem um pouquinho de brilho, mas funciona bacana. Ela dá para fazer aí bastante coisa. Então, por exemplo, essas massas que têm mais brilho, é legal, por exemplo, fazer uma folhagem que já tem um toquezinho de brilho. Então, a gente consegue ficar aí com um visual mais aproximado da natureza. Mas a Easy Paste, algumas também tendem a ter um pouquinho de brilho. Então, eu não curto tanto para algumas flores, outras funcionam perfeitamente. A Cristina está perguntando qual a duração das flores. Cristina, a duração das flores vai depender muito do tempo, da questão de umidade da sua cidade. Você tem como colocar num lugar fechado, numa caixinha, pode botar giz, sílica dentro da caixinha para segurar e puxar a umidade, essa umidade não ir para a flor. Depende, realmente, se tiver, por exemplo, Manaus, que chove praticamente todos os dias, estou exagerando, mas enfim, chove bastante. Então, o ideal é trabalhar com massas que não tendem a sugar tanta umidade, porque rapidinho, em menos de um mês, essas flores já estão até mofadas. Agora, se você preservar bem, ela dura aí bastante tempo, aí dá para durar aí uns 6, 7 meses, tranquilamente. Ela quer saber como é que é a composição da massa. Da massa. A massa é basicamente açúcar, tá? Essa massa que eu estou trabalhando é basicamente açúcar. Como eu expliquei agora há pouco, a Easy Paste, ela é a base de polvilho. Então, é um outro contexto. A Bean Paste é a base de feijão. Bean é feijão. Então, ela é a base de feijão branco. Ela dá uma massa um pouquinho mais de trabalho para fazer. Mas também ela tende a ficar um pouco mais flexível. A argila, eu confesso que eu não lembro exatamente. Se eu não me engano, a base é farinha de arroz. Então, a gente tem arroz, tem feijão, tem polvilho, tem aí uma gama grande de material comestível. Então, toda vez que você for, inclusive, falar com seus clientes, você fala, eu faço flores comestíveis, porque não necessariamente você vai estar trabalhando com uma única massa, você pode trabalhar também com essas outras. Então, você diz que está trabalhando com massa comestível. Nessa massa não contém nada de pétala de verdade, tá? Não tem, a gente não tritura a flor para botar na massa. Fábio, faz o seguinte, vira aqui para mim. Então amanhã, para vocês verem como é a montagem dela, claro, o arame não vai ficar assim, tá, gente? Eu não tô ainda montando. E aqui no centro, deixa eu dobrar aqui um pouquinho o arame para vocês verem. Então aqui no centro entra a garganta, tá? Então basicamente ela fica com esse visual, mas a gente vai pintar e também montar o arranjo, tá bom? Então amanhã vai ser uma aula bem importante. Deixa eu voltar aqui o arame. Amanhã realmente a parte final, que a gente vai finalizar a pintura, e cada flor tem a sua coloração diferente.
Então, a gente vai finalizar aqui essa pintura. Inclusive, depois coloquem no Google, ela tem uma que é negra, a Cymbidium negra é belíssima também. É uma flor aí que é muito bacana, dependendo até, por exemplo, agora que acabou de passar Halloween, é super bacana para fazer um bolo de Halloween aí diferente, fica muito bonita. E vamos então fazer a pintura, pintar os botões também e finalizar com o arranjinho, tá bom? Com o galinho. E vamos começar aí o processo. Eu vi lá no pessoal do Telegram, teve uma pessoa que fez o molde no papel manteiga, olha bem, não tinha o cortador, fez o molde seguindo ali, provavelmente deve ter tirado algum print, alguma coisa da minha tela, e fez com papel manteiga, e fez as pétalas e a parte da garganta, montou, postou foto lá no grupo, achei isso super legal, tá vendo? Não é desculpa, quem quer fazer, faz de qualquer forma. E parabéns, desculpa que eu não vou lembrar o nome, hoje meu dia foi super corrido. E até vou contar uma historinha para vocês, que eu atendi uma noiva hoje, fiz uma degustação, veio a noiva com a família, enfim. Vai ser uma noiva agora para janeiro. E eu mostrei várias flores para ela, incluindo essa que eu finalizei hoje para aula. O que aconteceu? Foi exatamente essa flor que ela pediu para o bolo dela de casamento. Só que numa cor diferente, uma branquinha, com um toque com rosa mais sutil, enfim. Mas foi exatamente essa flor. Então, por isso é tão importante a gente ter o mostruário. Eu, inclusive, peguei as minhas flores também de porcelana fria e falei, olha, eu estou montando esse outro portfólio aqui em porcelana fria, não é a flor que vai no bolo. Eu expliquei certinho, olha, isso aqui não vai no bolo, mas é uma flor que eu tenho aqui de mostruário, eu faço igual em açúcar. E assim a gente conversou e ela acabou escolhendo essa e outras. Vou botar aqui para cima? É fácil. Então tá bom. Mostrei essa e outras que também tinham em porcelana fria e açúcar, enfim, a gente fez ali um combinado e acabou entrando essa flor. Então eu fiquei super feliz, falei, eu preciso contar isso pro pessoal, porque exatamente porque eu tava com a flor na mão, ela acabou sendo vendida, não só ela, mas o conjunto todo da obra. Então, isso é super importante. Se só pode ser pintado com corante em pó, se pode ser em gel. Grande, excelente pergunta. Não, não pode pintar com gel. O gel não faz esse efeito de esfumado. Aqui tem que ser realmente, como eu acabei de falar, da história do pó, da poeirinha. A gente faz uma camada de poeirinha aqui em cima. Então, realmente, aqui tem que ser com corante em pó. É fundamental para pintar a flor. E a outra pergunta foi qual outro tipo de combinação de corante poderia ser feita? Eu respondi aqui milhares. Milhares. Gente, essa orquídea tem até negra. Ela é belíssima negra. A folha inteira negra é linda, 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 linda. Se a flor for branca, você usa o corante branco para pintar também? Não precisa, não precisa. Você vai usar alguns detalhes em verde, em amarelo. Por exemplo, a Cymbidium branca, ela tem essa basezinha, principalmente no verso dela, essa basezinha é esverdeada. Então, eu vou usar uma tonalidade verde para pintar aqui essa base. E a garganta, ela vai ter o mesmo processo que a gente vai fazer agora. Então, leva corante do mesmo jeito. Mas no caso não vai pintar toda como eu tô pintando aqui. Qual corante você usa para fazer a Cymbidium negra? Olha, você vai tingir a massa de preto, e aí você pode tingir tanto com corante em gel quanto com corante em pó.
e depois vai passar o pó negro, tá? O pó preto. Vários pulos do gato. Aqui tem vários, não é um só, não. Tem vários. E isso de não prender, como realmente é um galho de botão pesado, não coloca junto, tá? Coloca sempre separado. Repito, a não ser que você esteja fazendo um arranjo artificial. Então, você vai trabalhar com uma estrutura mais densa para ele não tombar. Pode, inclusive, encapar mais aqui, para ele ficar mais grossinho. E aí você consegue fazer a estrutura ficar toda num galinho normal. Aquela pergunta básica de sempre. Qual a durabilidade dessas flores? Vamos lá. Inclusive, eu estava falando isso com a noiva hoje. A durabilidade depende da umidade. Ou seja, se você estiver numa fase ou numa cidade que esteja muito úmida, cuidado, porque a flor de açúcar derrete. Não adianta. A mesma coisa, deixa eu só fixar aqui para conseguir falar melhor. Pronto, fixou. A mesma coisa, por exemplo, a Bean-Paste. A Bean-Paste, ela mofa com muita facilidade, mesmo colocando antimofo na massa. Eu não consegui trabalhar com a Bean-Paste. É uma massa gostosa de trabalhar, porém, depois da flor pronta, a umidade, o Rio de Janeiro é muito úmido, a umidade, ela detona com facilidade. Então, se você quiser fazer uma quantidade, porque tem uma produção para fazer para um bolo, uma cascata de flores, e tá muito úmido, primeiro, guarde sempre no local mais seco que você tiver. Coloca dentro de uma caixa de papelão, que isso ajuda também a retirar a umidade. E pode botar dentro da caixinha em saquinhos. Carvão, isso ajuda a tirar a umidade. Giz de quadro negro, põe dentro de um saquinho, isso ajuda a tirar a umidade. Sílica, até aqueles potinhos também de antimofo que vende no mercado, põe tudo. Mas claro, gente, protege isso, coloca dentro de um saquinho de pano para poder transferir e não sujar as suas flores, tá? Isso é importante. E nunca manter, por exemplo, a caixa encostada no chão, que pode puxar a umidade, próximo de uma parede, que vá perto de uma janela, que vai também ter mais contato com a umidade. Coloca sempre no local mais seco possível. E, se puder, se tiver, por exemplo, do sul, o pessoal tem muito aquecedor. Então, mantém ali na área do aquecedor. Vai gastar mais energia, mas isso você vai ter que colocar no custo também do seu projeto, do seu produto final. E locais quentes, ar-condicionado. Isso retira a umidade do ambiente. É excepcional. Toda vez que eu estou trabalhando com chuva, até mesmo a pasta americana tende a amolecer, a umedecer. Então, eu sempre estou com o ar-condicionado ligado, que aí não me atrapalha em nada, tá? Até no transporte, isso é muito importante também. O transporte também tem que estar sempre com ar-condicionado para você não perder o seu material. Isso é importantíssimo. Vamos lá. Rose Aluna. Rose. Para o galho, pode ser o arame 10? Pode. Aqueles arames de construção mesmo, pode. Essa pasta é a pasta americana? Não. Vamos lá. Pasta americana não se usa para flor. A pasta americana, além dela ser muito flexível, então ela não vai secar e não vai ter essa estrutura, ela tende a amolecer muito mais fácil, a perder a forma muito mais fácil. Então, não use nunca pasta americana para fazer flor, porque vai dar ruim. Deixa eu fazer uma pergunta que não foi feita aqui, mas eu já vi em outras aulas. E se colocar CMC na pasta americana? Não importa, vai dar problema também.
O que que acontece? O CMC, ele vai retirar sim a umidade da massa, mas ele também pode expandir e não dá estrutura. O que a gente precisa aqui é estrutura, inclusive para conseguir esse acabamento bem fininho. Eu não conseguiria nunca, deixa eu dobrar aqui para mostrar bem, eu nunca conseguiria abrir uma pasta americana nessa finura e manter a estrutura, mesmo com CMC, tá? Aqui é uma outra estrutura de massa. Isso é importantíssimo frisar. Amei. Já fiz a flor e os botões. Eu já tinha feito, mas agora aprendi muito com você. Ficou melhor com esses cortadores. Que bom. Esses cortadores realmente são específicos. Algumas flores a gente consegue adaptar e fazer com outros cortadores que dá para deschavar ali e fazer. Essa aqui realmente a gente precisa de um cortador mais específico. As orquídeas, em geral, precisam de cortadores específicos, que elas têm formas específicas. Então, a Phalaenopsis, a Cymbidium é essa. A Oncidium, que é pequenininha, a Bambu, que tem as pétalas bem fininhas. Enfim, cada uma, palhaço também, que tem a pétala fininha, sapatinho, que tem aquela bolsa na frente. Então, cada uma tem uma forma muito específica, então a gente precisa de cortadores específicos. O cortador da rosa, a gente pode usar para inúmeras flores. Dá para botar aí na peônia, enfim, dá para usar para adaptar para outras flores. Mas aqui da orquídea realmente é mais específico. Com os frutos, é a mesma coisa com relação a acho que é a pasta americana, massa de flores e tudo mais? Sim. Também. Para fazer o limão siciliano, como é que você faz? Também. Não aconselho usar a pasta americana, porque vai deformar. Com o tempo, a pasta americana ela é muito flexível. Então, qualquer ponto que encoste, aquilo, ela começa com o tempo. Pode reparar. Inclusive modelagem, se eu vou fazer um bonequinho. Você coloca aquilo apoiado em alguma coisa, daqui a pouco aquele bonequinho vai descendo, vai perdendo o pescoço, os bracinhos vão... E se você botar muito CMC, daqui a pouco tá com elefantise, porque o CMC, ele também expande, ele é um expansor. Então, não adianta você colocar CMC em excesso, porque vai expandir a massa. E aí, aquilo vai, os bracinhos, você vai fazer um boneco com CMC, daqui a pouco o boneco tá com elefantise, tá grávido, porque aquilo tudo vai expandir. Então, CMC sempre tem que ser na medida, não pode ser nunca em excesso. E, da mesma forma, botão, frutas, tem que ser com a pasta específica. E com a pastilhagem? Com a pastilhagem você consegue sim, para fazer esses moldes que são inteiros, então frutas, até mesmo o botão aqui, dá para fazer com a pastilhagem. Eu poderia ter feito a estrutura desses botões com pastilhagem, aí funciona. Sim, com a massa de polvilho é a Easy Paste, que todo mundo chama de Easy Paste. Ela vai te mandar uma foto. Mande a foto. Realmente eu tenho hábito, já trabalho com a massa de flores há muitos anos, então eu tenho hábito, eu gosto de trabalhar com a massa de flor. E eu estou mostrando aqui também para vocês. A próxima aula do eucalipto vai ser em porcelana fria. Então, eu estou mostrando a massa de flor e porcelana fria. Mas para qualquer massa, a técnica é a mesma, tá? Inclusive de pintura, enfim, tudo é a mesma técnica. E eu vou fazer então uma pergunta de uma outra aula, que pode ser também dessa. Você ensina como é que faz a massa de porcelana fria? Ah, isso. Perguntaram se eu ensino a massa de porcelana fria. Eu ensino sim, digita www e compra na internet. Não tem necessidade, hoje tem muita massa de qualidade, e inclusive a massa que eu estou mostrando para vocês é a flexível. E aí a massa flexível tem uma fórmula diferente que eu não sei qual é. Então, não vale a pena. Hoje tem massas, inclusive, se você de repente não quer fazer, como eu estava falando agora, fazer de repente uma fruta, não quer usar a massa flexível,
Usa massa aí nacional, que, gente, é R$ 15, R$ 10 um pacotinho de 1 quilo. Então, é bem em conta. Vale a pena comprar pronto, você ganha muito mais tempo, tá? Tempo é dinheiro.